Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um aulão de Past Continuous. Eu vou explicar como funciona tudo certinho, mas você sabe que você pode fazer o download desse PDF de todo o conteúdo dessa aula gratuitamente, 0800 na faixa. O link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Agora já começamos e nós vamos ter 3 partes aqui nessa aula. A primeira parte é a formação do Past Continuous, como é que a gente forma, depois os usos, como a gente vai usar, e no final nós temos 3 exercícios para vocês praticarem. Então nós já começamos com o Past Continuous, a formação aqui. Na forma afirmativa nós vamos ter o sujeito, aqui nesse caso I, you, he, she, it, we, you e they. Mais was ou were, dependendo de qual for o sujeito. Aqui no I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Lembra que com I, he, she, it, was, o resto é tudo were, tá bom? E o verbo que vier vai estar no ing. Então nós temos I was working, que significa eu estava trabalhando. Então essa é a tradução do Past Continuous. Eu estava fazendo alguma coisa. I was working. You were working. Você estava trabalhando. He was working. Ele estava trabalhando. She was working. Ela estava trabalhando. It was working, aqui no neutro, tá? Que eu poderia também traduzir working por funcionando. Então, isso estava funcionando. We were working, nós estávamos trabalhando. You were working, aqui vocês, tá bom? Você no singular, vocês no plural. You were working e they were working. Eles ou elas estavam trabalhando. E nós temos alguns exemplos aqui, ó. I was talking on the phone when Jack arrived. Eu estava falando no telefone ou ao telefone quando o Jack chegou. Was talking, estava falando com I. While I was reading, enquanto eu estava lendo, he was writing. Ele estava escrevendo. It was raining this morning. Estava chovendo hoje de manhã, esta manhã. You were sleeping when I arrived. Você estava dormindo quando eu cheguei. Então, aqui na forma afirmativa do Past Continuous, sujeito mais was ou were, dependendo aqui, mais o verbo no ing. Nós passamos para a forma negativa, que é bem simples. Eu vou só colocar o N apóstrofo T depois de was e de were. E fica wasn't e weren't. O outro verbo continua no ing. Então, nós temos I wasn't working. Eu não estava trabalhando. You weren't working. Você não estava trabalhando. Aqui embaixo, vocês, tá? You weren't working aqui. Vocês não estavam trabalhando. A forma escrita é a mesma. A gente vai saber simplesmente pelo contexto. He wasn't working. Ele não estava trabalhando. She wasn't working. Ela não estava trabalhando. It wasn't working. Isso aqui não estava funcionando. We weren't working. Nós não estávamos trabalhando. You weren't working. Aqui no plural, vocês não estavam trabalhando. They weren't working. Eles não estavam trabalhando. E aqui temos alguns exemplos. Olha. They weren't studying for the test. Eles não estavam estudando para o teste. She wasn't reading a book. Ela não estava lendo um livro. She was reading a newspaper. Ela estava lendo um jornal. You weren't sleeping when Susie came home. Você não estava dormindo quando a Susie chegou em casa. It wasn't raining this morning. Não estava chovendo hoje de manhã. Negativa, wasn't ou weren't mais o ing. E aqui passamos para a forma interrogativa. Lembra que o was e were é verbo to be. Então, a gente troca ele de lugar com o sujeito. Aqui nós temos was I working? Eu estava trabalhando? Were you working? Você estava trabalhando? Was he working? Ele estava trabalhando? Was she working? Ela estava trabalhando?
Was it working? Isso estava funcionando? Were we working? Nós estávamos trabalhando? Were you working? Vocês estavam trabalhando? Lembrando que para a gente saber a diferença entre essa e essa é só no contexto. Were they working? Eles ou elas estavam trabalhando? Aqui tranquilo, né? Nós temos exemplos também. Were you sleeping? Você estava dormindo? What was he doing when the teacher called him? O que ele estava fazendo quando o professor o chamou? Were they playing volleyball or basketball? Eles estavam jogando vôlei ou basquete? Was it raining this morning? Estava chovendo hoje de manhã ou esta manhã? Então, forma interrogativa, tá bom? Agora passamos para os usos, como a gente vai usar o past continuous. E o primeiro uso é: usamos o past continuous para descrever uma ação que estava em desenvolvimento, em progresso, no passado, algo que estava acontecendo. Nós temos 3 exemplos aqui. Yesterday at 4 o'clock, I was working in the garden. Ontem, às 4 horas, eu estava trabalhando no jardim. Estava acontecendo, estava em desenvolvimento, em progresso, no passado. At that time, he was living in Rio. Naquele tempo, naquela época, ele estava morando no Rio. Last year, at this time, I was traveling. No ano passado, nesta época, eu estava viajando. Então, uso o número 1 para descrever uma ação que estava em desenvolvimento, em progresso, acontecendo no passado. O uso número 2 é: o past continuous é usado para descrever uma ação que estava em andamento quando outra ação aconteceu. Então, aqui nós temos 2 ações. A primeira vai ser no past continuous, a outra vai estar no passado. Nós temos o primeiro exemplo aqui. While we were walking in the park, enquanto nós estávamos passeando, andando no parque, it started to rain. Começou a chover. A primeira ação, past continuous, a segunda ação, no passado. I was taking a shower, eu estava tomando um banho, when the phone rang, quando o telefone tocou. A primeira ação de tomar banho, past continuous, a segunda ação de o telefone tocar, passado simples. Jane was sleeping when Susan came into the bedroom. A Jane estava dormindo quando a Susan entrou no quarto. A primeira ação, que a Jane estava dormindo, past continuous, a segunda ação, simple past. E o terceiro uso do past continuous é para descrever 2 ou mais ações que ocorreram ao mesmo tempo no passado. Aqui nesses casos usamos while, enquanto. Nós temos alguns exemplos. While I was studying, enquanto eu estava estudando, my brother was watching TV. Meu irmão estava assistindo TV. Enquanto um fazia uma coisa, o outro fazia outra coisa. While she was cooking, enquanto ela estava cozinhando, ou também enquanto ela cozinhava, he was washing the car. Ele estava lavando o carro. While the dog was eating, she was cleaning the yard. Enquanto o cachorro estava comendo, ela estava limpando o quintal. E o quarto uso do past continuous é para indicar ações que se repetiam no passado, algo que sempre acontecia ou que sempre estava acontecendo. Neste caso aqui, é comum aparecer always, sempre, entre o verbo to be, que aqui é com was ou were, e o verbo principal. Nós temos 2 exemplos. Before I learned the rules, antes de eu aprender as regras, antes que eu aprendi as regras, I was always making mistakes. Eu estava sempre cometendo erros. Então, o always vai entre o verbo to be e o verbo com ing. She didn't lose weight because she was always eating chocolate and ice cream. Ela não emagreceu, pois estava sempre comendo chocolate e sorvete. Agora que você já viu a formação do past continuous e como ele é usado, nós vamos praticar past continuous exercícios. O primeiro exercício é o seguinte: com a ajuda da tradução, complete as frases com past continuous.
Então fazemos da seguinte maneira, eu vou lendo a tradução embaixo, você vai escutando e lendo aí em cima, a parte em inglês, e depois você pode pausar o vídeo para dar sua resposta, depois toca novamente para conferir a resposta. Lembra que o PDF para você imprimir está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, alright? Às 6 da tarde, at 6 p.m., o Bob se sentou à mesa, Bob sat down at the table, e começou a comer, and began to eat. Às 6:05, at 6:05, o Bob estava jantando. Então nós temos Bob have dinner. O que ele estava fazendo? What was he doing? Bob was having dinner. Bob was having dinner. Na número 2. Enquanto Bob estava jantando, a Anne entrou pela porta. While Bob was having dinner, Anne came through the door. Anne came through the door. Então, a Anne entrou pela porta. Aqui é a número 3. In other words, em outras palavras, quando a Anne entrou pela porta, when Anne came through the door, o Bob estava jantando. Nós já vimos ali. Bob was having dinner. A número 4. O Bob foi para a cama, foi dormir às 10:30. Bob went to bed at 10:30. Às 11, o Bob estava dormindo. Então, at 11, Bob was sleeping. At 11, Bob was sleeping. Número 5. Enquanto Bob estava dormindo, o telefone tocou. While Bob was sleeping, the phone rang. A número 6. Em outras palavras, in other words, quando o telefone tocou, when the phone rang, o Bob estava dormindo. Bob was sleeping. A número 7. O Bob saiu de casa às 8 da manhã. Bob left his house at 8 a.m. e começou a caminhar para a aula. And began to walk to class. Enquanto ele estava caminhando para a aula, while he was walking to class, ele viu a senhora Smith. He saw Mrs. Smith. Quando Bob viu a senhora Smith, when Bob saw Mrs. Smith, ela estava em pé na varanda da frente. Aqui estar em pé é o verbo stand. Ela estava em pé. She was standing on her front porch. Na varanda da frente dela. Ela estava segurando uma vassoura. She held a broom. She was holding a broom. Ela estava segurando uma vassoura. Mrs. Smith waved at Bob. A senhora Smith acenou para o Bob when she saw him. Quando ela o viu. E passamos para o segundo exercício, que é um pouquinho mais complicadinho e que pede o seguinte. Com a ajuda da tradução, complete as frases com simple past ou past continuous. Aqui nós vamos misturar esses dois tempos verbais. Nós temos o primeiro diálogo aqui. O que você estava fazendo quando o telefone tocou? What were you doing when the phone rang? What were you doing when the phone rang? Eu estava assistindo TV. I was watching TV. What were you doing when the phone rang? I was watching TV. A número 2. A Tracy estava ocupado quando você foi vê-la? Was Tracy busy when you went to see her? Aqui é foi, não é estava indo, por isso que eu uso o passado do verbo go. Sim, ela estava estudando. Yes, she was studying. Yes, she was studying. A número 3. Que hora a correspondência chegou hoje de manhã ou esta manhã? What time? Chegou é passado simples. Did the mail come this morning? What time did the mail come this morning? Chegou enquanto eu estava tomando o café da manhã. It came, não é estava chegando, é chegou. It came while I have breakfast. Enquanto eu was having breakfast. It came while I was having breakfast. Número 4.
Megan at work today? A Megan estava no trabalho hoje? Aqui o verbo to be no passado, tranquilo, a gente já viu. Was Megan at work today? Não, ela não foi trabalhar. Ela estava doente. No, she... Aqui não é ela estava indo, então ela não foi. She didn't go to work. She was sick. She didn't go to work. She was sick. A número 5. O quão rápido você estava dirigindo ou em que velocidade você estava dirigindo quando a polícia te parou? How fast were you driving? How fast were you driving when the police stopped you? How fast were you driving when the police stopped you? Não sei exatamente. I don't know exactly. Mas eu não estava dirigindo muito rápido. But I wasn't driving very fast. I don't know exactly, but I wasn't driving very fast. A número 6. Your team won the baseball game yesterday? Seu time ganhou o jogo de beisebol ontem? Aqui é ganhou, não é estava ganhando, então usamos o simple past. Did your team win the baseball game yesterday? Did your team win the baseball game yesterday? Não, o tempo estava muito ruim. Aqui simple past do verbo to be. No, the weather was very bad, so we... Então nós não jogamos passado simples. So we didn't play. A número 7. How you break the window? Como vocês quebraram a janela? Aqui não era estava quebrando, passado simples. How did you break the window? How did you break the window? Aí as pessoas envolvidas vão explicar. We play baseball. Nós estávamos jogando beisebol. Aqui sim. We were playing baseball. Bati na bola. I hit the ball. Lembrando que o verbo hit tem as 3 formas iguais. Hit, hit, hit. Bati na bola e ela quebrou a janela. And it broke the window. I hit the ball and it broke the window. A número 8. Você viu a Judy ontem à noite? You see Judy last night? Vamos usar o auxiliar did. Did you see Judy last night? Sim, ela estava usando um vestido longo. Aqui sim, aqui usamos o past continuous. Yes, she was wearing a long dress. A número 9. What you do at 2 o'clock this morning? O que você estava fazendo hoje às 2 horas da manhã? Aqui sim, você estava fazendo na interrogação. What were you doing at 2 o'clock this morning? What were you doing at 2 o'clock this morning? Eu estava dormindo ou eu estava adormecido. I was asleep. I was asleep. A número 10. Eu perdi minha chave ontem à noite. I lost my key last night. Uso a forma do passado simples. I lost my key last night. Como você entrou no seu apartamento? How you get into your apartment? Aqui temos uma interrogação, então usamos did. How did you get into your apartment? How did you get into your apartment? Eu pulei uma janela. Então, climb é escalar. Eu escalei para dentro através de uma janela. I climbed in through a window. I climbed in through a window. E seguimos com o terceiro exercício, que é para você verter as seguintes frases para o inglês. Elas estão em português, tem o simple past e o past continuous. E lembrando que você pode imprimir o PDF dessa aula completo e gratuitamente com o link que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Nós temos a primeira frase. Estava chovendo quando saímos. Nós temos o past continuous aqui e o simple past aqui. Então você pode pausar o vídeo agora, dar sua resposta, preencher sua apostila ou também anotar no seu editor de texto, onde você quiser, depois você toca para ver a resposta. Então fica assim. It was raining. Aqui eu tenho que usar o it porque não tem sujeito, né? It was raining when we went out. Ou também você pode dizer when we left. Tá bom? Went out ou left, depende do contexto e do que você quer dizer. Número 2. Quando eu cheguei ao escritório, meus colegas de trabalho estavam trabalhando. Então, quando eu cheguei, simple past, estavam trabalhando, past continuous.
When I got to the office, my coworkers were working. When I got to the office, my coworkers were working. A número 3. Eu abri a janela porque estava quente. Olha só, nós temos dois verbos no passado. Abri e estava, não tem ing. Aqui, duas formas do passado. I opened the window because it was hot. I opened the window because it was hot. Número 4. O telefone tocou enquanto a Sue estava fazendo o jantar. Tocou, simple past. Estava fazendo, past continuous. Então fica: The phone rang while Sue was making dinner, fixing dinner ou cooking dinner. Pode ser essas três formas, tá? The phone rang while Sue was making, fixing or cooking dinner. A número 5. Escutei um barulho, então olhei pela janela. Escutei, simple past. Olhei, simple past também. I heard a noise, so I looked out of the window. Atenção aqui, I looked out of the window significa que eu olhei para fora da janela. Em português eu digo olhei pela janela, indica que é para fora, tá? Mas em inglês eu tenho que dizer look out of the window. Então você já sabe aqui no número 6, ó, o Tom estava olhando pela janela quando o acidente aconteceu. Estava olhando, past continuous, aconteceu, simple past. Tom was looking out of the window when the accident happened. Tom was looking out of the window when the accident happened. A número 7. O Bruce tinha um livro na sua mão. Ele estava segurando um livro, mas ele não o estava lendo. Em português não precisa usar o, mas em inglês sim, tá? Ele estava assistindo TV. Então o Bruce tinha, aí o imperfeito é igual ao simple past, estava lendo, past continuous, estava assistindo, past continuous também. Bruce had a book in his hand, but he wasn't reading it. He was watching TV. A número 8. A Erin comprou uma revista, mas ela não a leu. Ela não teve tempo. Então nós temos comprou, não leu, não teve, tudo simple past, ó. Erin bought a magazine, but she didn't read it. She didn't have time. Tudo simple past, ninguém estava fazendo nada nessa hora. E para a gente terminar, a 9 a 10. Eu terminei o almoço, paguei e saí do restaurante. Aqui também 3 ações no simple past. I finished lunch, paid and left the restaurant. I finished lunch, paid and left the restaurant. Aqui nesse caso eu não preciso acrescentar I paid e I left, porque está já no contexto, tá bom? A número 10. Eu vi a Kate hoje de manhã. Eu estava caminhando pela rua e ela estava esperando o ônibus. Então, eu vi, simple past, estava caminhando, past continuous, estava esperando, past continuous também. E fica, I saw Kate this morning. I was walking along the street. Olha aqui, ó, caminhando pela rua é ao longo da rua, né, de uma parte até a outra. I was walking along the street e ela estava esperando o ônibus. And she was waiting for the bus. E aqui terminamos nossa aula de Past Continuous. Novamente, você pode baixar o PDF dessa aula gratuitamente no link que está na descrição ou também no link do primeiro comentário. Espero que você tenha gostado. A gente se vê em breve. See you next time.